Olá, queridos, graça e paz, boa noite, tudo bem com vocês? Estou aqui, com a minha Bíblia e trazer uma palavra do Senhor para você, para a gente refletir, amém? Está aqui em Mateus, no capítulo 19, versículo 16, diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai, a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Amém? E eu estava refletindo sobre esse texto numa perspectiva um pouco diferente, porque eu estava pensando sobre nós querermos, às vezes, mais do que muitas pessoas, que elas sejam salvas. E nós temos que entender que nós temos a missão de pregar o Evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo e quem tem que querer é a pessoa, amém? Então, nessa ocasião, esse jovem rico, ele teve a oportunidade, de escolher entre as riquezas e entre Jesus, mas ele optou, por continuar com as suas riquezas e de não seguir Jesus. Muitas vezes, algumas pessoas, elas optam pelo pecado, por exemplo, do que seguir Jesus. Às vezes é difícil para elas, ter que deixar algumas coisas para seguir Jesus. E por conta disso, elas preferem, abrir mão de seguir ao Senhor, que é algo tão maravilhoso, para desfrutar de prazeres momentâneos, para desfrutar de coisas que estão lhe satisfazendo naquele momento, amém? Como as riquezas desse jovem, ele estava, se desfrutando daquilo naquele momento, e por ele ser, por ele ter muitas propriedades, como a palavra fala, ele não quis vender e dar aos pobres para poder seguir Jesus. Talvez se Jesus tivesse dito só siga-me, ele tivesse ido. Mas aí, por ele ter que sacrificar, tudo que ele tinha, ele achou demais e não quis dar esse passo. Então, muitas vezes, você vai se deparar com pessoas no seu caminho que você até vai querer muito que elas sejam salvas, mas elas também precisam querer. E elas precisam querer mais do que você, amém? Eu sei que elas podem estar cegas espiritualmente, mas no momento que a palavra chega para elas, então elas tiveram a oportunidade de mudar a rota, Porque o Evangelho, ele faz isso com as pessoas, Ele traz luz e fazem elas enxergarem os erros delas, Mas quando elas não querem, infelizmente, não tem o que a gente fazer, A gente entrega nas mãos do Senhor e segue para a próxima, Porque tem mais gente precisando de Jesus e a nossa missão é essa, é pregar o Evangelho, é orar por elas, E crer que o Senhor fará o melhor, De repente até ora por essa pessoa, para que ela tenha os olhos espirituais iluminados, para que elas se arrependam, para que elas enxerguem que estar com Jesus é melhor do que tudo. É melhor do que qualquer prazer que o mundo possa oferecer. Amém? Que vale a pena abrir mão de qualquer coisa para estar ao lado de Jesus. E
seguir adiante. Amém? Não adianta você ficar se esforçando, se desgastando para tentar convencer, né? Jesus, ele não ficou debatendo com esse jovem. Ele disse o que ele teria que fazer e seguiu. O jovem não quis e perdeu. E algo que me fez, né, ter esse desejo de compartilhar essa palavra é porque eu estava com esse sentimento sobre alguém, né, de incapacidade ou de me sentindo mesmo incapaz por eu querer que alguém mudasse e de repente eu não consegui. Mas não é que eu não consegui, a pessoa não quis. E então Jesus disse: filha, você acha que eu não queria que aquele jovem rico tivesse mudado? Eu queria sim, mas ele não quis. Então, da mesma forma, é assim hoje em dia também, né? Se a pessoa não quer, nós não temos o que fazer. Nós só seguimos adiante, entregamos a mão do Senhor, né? Crendo, né, que um dia elas possam mudar, né? Enquanto há tempo, porque vai chegar um momento que não vai ter mais tempo, né? Espero que essas pessoas, né, consigam mudar ainda enquanto é tempo. Amém? Então, se você por acaso estiver vendo esse vídeo e você está do outro lado, está nessa situação de que você não quer mudar, eu gostaria de te dizer que vale a pena você abandonar tudo para seguir a Jesus. Não vou dizer a você que é fácil, mas eu te digo que vale a pena. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós estamos assim, quebrados, sofrendo, e o Senhor manda uma palavra, o Senhor às vezes chega só com a presença dEle, e nós somos levantados, nós somos reabastecidos, nós somos reanimados. Quantas vezes o Senhor levanta um irmão, um pastor, alguém para nos animar, para nos dar força. Isso é ser o corpo de Cristo. Amém? Vale a pena servir ao Senhor Jesus. Amém? Enquanto o diabo, o mundo, né, quer te levar para baixo, o Senhor, ele quer te promover. O Senhor quer, através da sua vida, alcançar outras pessoas. E é maravilhoso servir ao Senhor Jesus. Eu espero mesmo de coração que você tenha um encontro real com Ele. E se você, né, tem esse ministério de... Na verdade, todos temos, né? Todos nós fomos chamados para reconciliar pessoas com Cristo. Então, eu te digo hoje, não desista porque alguém não quis. Aí não é entre você e ela, é entre ela e Deus. Continue, certo? Porque tem muitas pessoas por aí querendo e precisando do Senhor. Amém? Nós não podemos nos calar. Nós temos que seguir adiante, levando essa palavra. Amém? Então, que Deus te abençoe. Essa era a palavra que eu tinha para vocês. Que vocês tenham uma noite maravilhosa, abençoadíssima. Em nome de Jesus. Shalom, até a próxima. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar e também de se inscrever nesse canal. Shalom, até a próxima!